199. Viver em outro mundo. Capítulo 1095. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zawai sentou com calma no carro em movimento. O veículo que estava era modificado com armadura grossa. Mas além disso, o interior do carro não teve muita mudança. Os assentos do carro podiam ser nivelados, permitindo uma pessoa deitar e descansar. Também havia uma máquina dentro que servia chá automaticamente. Enquanto bebia chá, Zawai usou sua força espiritual para examinar a situação externa. De fato, a técnica que usou era a mesma utilizada no submundo. Por causa disso, estava bem familiarizado. Ele não liberou suas agulhas voadoras porque não sabia como as pessoas estavam monitorando esse exame. Não seria bom se o mestre aparecer e ver as agulhas voadoras. Estando em um ambiente estranho, Zawai precisava manter suas cartas secretas o máximo possível. O carro era muito rápido e ágil. Depois de voar por mais de 3 horas, entrou no túnel que Sim descreveu. Assim que entrou na mina, as sobrancelhas de Zawai não puderam deixar de saltar. Isso aconteceu porque havia muita energia sombria dentro. A energia sombria era muito forte. Embora fosse incomparável ao nível do submundo, em um planeta com o que espiritual fino, ainda era um fenômeno estranho. O carro avançou sem desacelerar. No entanto, as luzes vindas da frente pareciam ter parado. Zawai sabia que isso não era por causa das luzes do carro. O local só tinha uma energia sombria muito espessa, o que afetava a distância iluminada pela luz. Zawai sentiu a energia sombria em volta dele e descobriu que essa energia era diferente daquela presente no submundo. A energia sombria no submundo era calma e pura. Por outro lado, a energia sombria aqui tinha uma propriedade selvagem. Pode ser comparada a uma besta mágica enfurecida. Zawai franziu as sobrancelhas. Ele sabia que nessa energia sombria com essa característica selvagem não podia crescer criaturas dóceis. Não admira que fantasmas maliciosos estivessem presentes aqui, então era por causa disso. Embora tivesse algumas preocupações sobre outras coisas, ele não estava preocupado sobre as criaturas sombrias presentes aqui. Ele tinha sido muito exposto à energia sombria, já tinha se familiarizado com isso. A energia sombria aqui pode ser diferente, mas não afetou nem um pouco Zawai. Depois de quase 1 hora, o carro parou. Uma vez que saiu, Zawai varreu as redondezas com sua força espiritual. Ele tinha chegado em um espaço levemente enorme. Devia ser um túnel de mineração grande. Não era nem um pouco menor que a cidade mineira que Zawai veio. Zawai não ficou no carro por muito tempo. Ele rapidamente voou na direção do túnel. Sua força espiritual também analisou as redondezas. Ele queria ver quão grande o túnel era exatamente. Com a força espiritual de Zawai, isso não era uma coisa difícil de se fazer. Sua força espiritual foi completamente desenvolvida no submundo e podia ser enviada a milhares de quilômetros de distância. Essa também era a característica especial daqueles que viveram no submundo. Porque eles não eram capazes de ver nada, as criaturas no submundo precisavam usar sua força espiritual em vez de seus olhos. Desenvolver sua força espiritual era muito importante. Zawai ficou no submundo por bastante tempo. Além da sua já formidável força espiritual, sua estadia no submundo tornou sua força espiritual ainda mais forte. Neste ponto, a maioria dos magos no mesmo nível não podiam derrotar a força espiritual de Zawai. E ele já tinha alcançado o 4º nível como mago. Ele era considerado como um pequeno especialista. Logo, a força espiritual de Zawai cobriu o túnel inteiro. O espaço interno total era bem largo. Havia muitos túneis grandes e pequenos túneis conectados. Além disso, Zawai já havia descoberto os estudantes das outras 2 academias dentro dos túneis. Zawai varreu uma das equipes com sua força espiritual. Eles eram os 4 guerreiros da Academia Old. Eles já tinham sacado suas armas e formaram um círculo. Aquele na frente carregava uma lâmpada brilhante. Ele não viu nada de errado com o que estavam fazendo. Afinal, guerreiros não têm uma força espiritual forte. Quando varreu a Academia Adam com sua força espiritual, ele não pôde deixar de sorrir. Embora tenham vindo em 6 pessoas, eles não estavam em grupos.
Eles estavam sendo cautelosos um com o outro e até seguravam suas próprias lâmpadas. Magos em um ambiente sombrio que estavam usando lâmpadas, eles não estavam se fazendo de alvo. Os guerreiros não têm força espiritual forte, então era indispensável usarem lâmpadas. Porém, não se deve esquecer que guerreiros tinham corpos formidáveis. Mesmo que um inimigo se aproximasse, eles ainda seriam capazes de se defender. Quanto aos magos, eles não podiam alcançar esse feito. Os magos eram mais adequados para ataques a longa distância. E com seus corpos fracos, se iluminar com lâmpadas só podia ser descrito como cortejar a morte. Felizmente, esses magos ainda tinham um pouco de cérebro. Eles organizaram várias formações de proteção em seus corpos. Porém, a maioria das formações de proteção brilhavam. Isso pode não ser um problema em um ambiente bem iluminado, mas no escuro, o brilho das formações apenas os tornavam faróis ambulantes. Zhao Ai não pensou sobre agir contra essas pessoas neste momento. Isso porque acabou de descobrir onde os fantasmas maliciosos e mortos-vivos estavam. Além dos fantasmas maliciosos e os mortos-vivos, Zhao Ai também achou algumas bestas. Elas estavam dentro de pequenas cavernas no túnel. Mas o que o deixou um pouco depressivo era que os fantasmas maliciosos e mortos-vivos estavam muito perto dos estudantes da Academia Adão. Enquanto isso, ele estava um pouco longe deles. Zhao Ai não sabia que isso era na verdade por causa do pedido de Margarete para Sim. Naturalmente, Margarete e Sim não sabiam onde os fantasmas maliciosos estavam. Porém, Sim podia mudar onde Zhao Ai acabaria. Margarete pediu para Zhao Ai ser deixado muito longe da Academia Adão. Portanto, a situação atual aconteceu. Através do espaço, Zhao Ai usou alguns saltos antes de chegar onde os fantasmas maliciosos estavam. Contudo, não fez um movimento. Em vez disso, ele aguardou por uma oportunidade. Zhao Ai calculou que se as pessoas da Academia Adão estavam indo em frente, não levaria muito tempo até encontrarem os fantasmas maliciosos. Uma vez que ambos os lados lutassem, Zhao Ai veria o nível da Academia Adão, bem como a força dos fantasmas maliciosos. Se os fantasmas maliciosos matassem os estudantes da Academia Adão, então isso salvaria Zhao Ai de muitos problemas. Quando Zhao Ai perguntou a Margarete mais cedo, ele realmente pretendia matar esses estudantes da Academia Adão. Embora ambos fossem dos reinos inferiores e não compartilhavam uma inimizade, Zhao Ai tinha certeza de que Jin Shangji havia instruído eles a se livrar dele quando se encontrassem no túnel. Zhao Ai não era um santo, contanto que um perigo em potencial emergisse, ele imediatamente os eliminaria. Zhao Ai já tinha se mesclado a energia sombria em volta dele. Mesmo os fantasmas maliciosos não seriam capazes de sentir sua presença, muito menos as pessoas da Academia Adão. Ele aprendeu esse movimento dos Lishi. Os Lishi tinham a habilidade de transformar a energia interna de seus corpos em energia sombria e então se integravam com a névoa negra do submundo. Na verdade, seus corpos ainda estavam presentes durante esse tempo. Zhao Ai fez ajustes neste truque para que pudesse usá-lo em si. Logo, os estudantes da Academia Adão entraram no território de um fantasma malicioso. Pelo que Zhao Ai sentiu, esse túnel não tinha 5 fantasmas maliciosos e sim 7. Porém, esses 7 fantasmas não eram um grupo. Eles estavam em seus próprios territórios e parecia não haver evidência de uma aliança entre eles. Cada fantasma malicioso tinha vários mortos-vivos como subordinados. Porém, esses mortos-vivos não eram apenas humanoides, havia também bestas entre eles. Quando o grupo dos magos entrou no território do fantasma malicioso, imediatamente descobriu a presença deles. O fantasma se escondeu antes de disparar um grito alto. O grito era muito afiado e feio de ouvir. Era verdadeiramente um lamento de fantasma. Ouvindo o lamento desse fantasma, Zhao Ai não pôde deixar de levantar suas sobrancelhas. Isso porque o grito do fantasma era na verdade um ataque espiritual. Os fantasmas maliciosos pareciam um pouco com o Lishi. Eles não tinham corpos físicos e eram mais feios. Eles tinham rostos horrendos e longas unhas. Zhao Ai não esperava que eles se parecessem assim. Quando o fantasma malicioso emitiu seu grito alto, seus subordinados mortos-vivos também se moveram na direção do grupo de magos. Além deles, os outros fantasmas maliciosos também enviaram seus subordinados. As bestas dentro dos túneis estavam começando a se mover também.
Embora não estivesse com medo dessas coisas, ele não estava planejando oferecer sua ajuda. Ele queria ver quão forte os estudantes da Academia Adam eram. Naturalmente, os 6 magos da Academia Adam foram capazes de ouvir o grito do fantasma. O grupo parou antes de começar a se juntar, mas ainda havia alguma distância entre eles. Zawai olhou para a ação deles e não pôde deixar de rir. Eles já estavam em um dilema e ainda assim estavam cautelosos entre si. Seria difícil para eles sobreviverem neste ritmo. Quando pensou nisso, a figura de Zawai piscou ao entrar no espaço. Esses fantasmas eram bem sensíveis à energia sombria. Zawai não queria arriscar ser descoberto e impedir o desastre de acontecer ao povo da Academia Adam. Assim que Zawai entrou no espaço, viu as meninas olhando para o monitor. Exibido na tela estava a situação com os fantasmas maliciosos e a Academia Adam. As mulheres estavam sentadas ali com uma expressão nervosa. Zawai sabia que elas realmente não estavam preocupadas sobre os magos da Academia Adam. Elas estavam olhando para a cena como se estivessem vendo um filme de terror. Ele tossiu levemente, fazendo elas saltarem de susto. Vendo a reação delas, Zawai não pôde deixar de rir. Quando Megan e as meninas viram Zawai rindo para suas expressões de susto, elas não puderam deixar de repreender ele com raiva. Algum tempo depois, o grupo sentou e olhou para o monitor. Embora os estudantes da Academia Adam mantivessem distância uns dos outros, eles ainda podiam ver o outro. Neste momento, um velho mago balançou seu cajado, fazendo uma formação mágica aparecer seguido por uma explosão de luz. A luz condensou em uma bola de luz que iluminou a área circundante. Zawai assentiu, vendo que era magia de luz. Parecia que o velho mago era um mago de luz. Além disso, parecia ser capaz de usar a teoria mágica. Os magos mais jovens viram o movimento do velho mago e também lançaram suas próprias mágicas. Mas como todos não eram magos de luz ou magos de todos os elementos, só podiam usar magia de luz dos reinos inferiores. Zawai deu um aceno. Neste túnel de mineração, apenas a energia de luz poderia suprimir a energia sombria. Embora a teoria mágica fosse mais formidável que magia comum, apenas magia de luz poderia suprimir a magia negra. Além disso, não era uma escolha sábia usar magia que a pessoa não estava familiarizada. Os ascendentes como Zawai que poderiam usar todos os elementos dos reinos inferiores, mesmo que não fossem habilidosos, ainda não seria difícil usar magia de baixo nível dos outros elementos. Neste momento, sabendo que seu inimigo era uma criatura sombria, a melhor escolha era usar magia de luz dos reinos inferiores que usar magia não familiarizada da teoria mágica. Pelo menos, podiam garantir sua própria segurança. Vendo que os magos tinham usado magia de luz, os fantasmas maliciosos não foram muito longe e ficaram ocultos na escuridão. Suas bocas gritavam de vez em quando. Além de ser um ataque espiritual, esse grito também instruiu seus subordinados a avançar na direção do inimigo. Os subordinados dos fantasmas eram mortos-vivos, então tinham o medo inato da magia de luz. Porém, não podiam rejeitar o comando dos fantasmas. A única coisa que podiam fazer era avançar devagar. Quando os mortos-vivos entraram em contato com a magia de luz, seus corpos imediatamente emitiram gás preto. Cada morto-vivo soltou um grito de dor enquanto seus corpos se dissolviam lentamente. Os estudantes da Academia Adam relaxaram quando viram isso acontecendo. A magia em suas mãos passou pelos mortos-vivos, mas não foram capazes de atingir nenhum dos fantasmas maliciosos. O fantasma apenas flutuou no local como uma víbora se escondendo na escuridão, olhando para os 6 magos. Neste momento, os outros fantasmas maliciosos fizeram o mesmo que o outro. Eles comandaram seus mortos-vivos na direção dos magos enquanto se escondiam. Viver em outro mundo. Capítulo 1096. Embora os mortos-vivos controlados pelos fantasmas maliciosos não fossem fortes, não havia sem como se disse. Em vez disso, eram mais de 1000. Os magos presentes aqui eram fortes, mas em tal ambiente, eles já estavam sob tremenda pressão. E mesmo que a magia de luz fosse letal aos mortos-vivos, os mesmos só pararam de avançar dentro do alcance da magia. Ao invés disso, os mortos-vivos tiraram pedras e começaram a jogar na direção dos magos. Esses mortos-vivos eram zumbis de baixo nível. Eles não eram rápidos nem defensivos, porém, na verdade eram famosos por sua força. Cada pedra que esses zumbis jogaram certamente teria grande força por trás. Felizmente para os magos,
Eles já tinham meios de proteção em seus corpos. Por causa disso, as pedras não foram uma grande ameaça. E esses magos não eram alvos fixos. Eles imediatamente lançaram suas próprias magias na direção dos mortos-vivos. E após passar pelas camadas de formações, o poder desses feitiços não podia ser subestimado. Não demorou muito para que os magos fossem capazes de dizimar mais de 1000 mortos-vivos. No entanto, os magos só conseguiram destruir os mortos-vivos. Seu alvo original, os fantasmas maliciosos, permaneceram intactos. Não só os fantasmas maliciosos permaneceram ilesos, o som de luta também atraiu as bestas próximas. A coisa estranha era que, embora as bestas pudessem sentir os fantasmas maliciosos, ambos viviam em paz. Eles pareciam ter um entendimento mútuo de que os magos eram seu inimigo. Essas bestas não eram simples. Quando Zhao os escaneou usando sua força espiritual, essas bestas reagiram. Essa reação surpreendeu muito Zhao. A força espiritual de Zhao era muito difícil de detectar. Porém, essas bestas realmente conseguiram sentir de leve. Zhao também descobriu que essas bestas e os fantasmas maliciosos tinham pelo menos a força de nível rei. Embora sua força não pudesse se comparar aos magos presentes, não significava que eles não podiam fazer nada. Embora a teoria mágica produza grandes poderes, sua exigência para a força espiritual também era enorme. Esses magos tinham acabado de ascender, mesmo os cajados que usavam eram dos reinos inferiores. Se esses magos se exaurissem, então não seriam capazes de impedir o ataque vindo dos fantasmas maliciosos e bestas. Zhao sentou dentro do espaço e olhou para o monitor. Os fantasmas maliciosos e as bestas tinham cercado 6 magos, preparados para atacar a qualquer momento. Porém, os magos não sabiam desse desenvolvimento, eles apenas continuaram avançando com cautela. Zhao podia ver que o ambiente do túnel lembrava muito o submundo. Sua energia sombria não só era densa, mas também tinha leve supressão da alma. Isso fez a força da pessoa dentro ser suprimida. Contudo, Zhao já estava acostumado ao submundo, e com sua formidável força espiritual esse efeito não fez nada com ele. Zhao sabia que esses magos não viveriam por muito tempo. Os fantasmas maliciosos e as bestas tinham se coordenado bem. Atualmente, os magos ainda tinham força o bastante para lutar. Mas uma vez que ficassem sem energia, esses fantasmas maliciosos e as bestas definitivamente seriam indelicados. No entanto, esse desenvolvimento não deixou Zhao contente. Mesmo seu sentimento de assistir um filme tinha desaparecido. Os movimentos desses fantasmas maliciosos e bestas eram muito incomuns. Eles eram inteligentes demais e sabiam como trabalhar um com o outro. Isso não era algo que fantasmas e bestas comuns poderiam fazer. Naturalmente, isso não significava necessariamente que esses fantasmas maliciosos e as bestas estavam sob o controle de alguém. Na verdade, havia uma probabilidade muito pequena para isso acontecer. Cultivadores sombrios nunca escolheriam o planeta Tiro. Mesmo que esse túnel tivesse uma espécie energia yin, quase similar ao submundo, havia locais muito melhores para eles irem no reino do cultivo. Ao invés de estar sob o controle de alguém, todos os sinais indicavam que esses fantasmas maliciosos e as bestas provavelmente estavam protegendo algo. A pergunta agora era, o que eles estavam protegendo? Este túnel tem algo como o coração gigante do submundo. Valia a pena sua proteção? O pensamento disso fez as sobrancelhas de Zhao vincar ainda mais. Laura e as meninas não tinham tempo para notar a expressão de Zhao neste momento. Atualmente, todos os seus olhos estavam fixos no monitor. Elas estavam completamente imersas nesta história de terror acontecendo na frente delas. Zhao balançou sua mão com gentileza, fazendo outro pequeno monitor aparecer na frente dele. Exibido na tela estavam os 4 guerreiros da Academia Wild. Ouvindo a batalha entre os magos e os mortos-vivos, os 4 guerreiros decidiram checar. Zhao não os impediu e não tinha motivo para fazer isso. Embora a família Ashley tivesse alguma amizade com a família Northwood, Zhao podia ver que esse relacionamento não era profundo. Se não, quando Margaret pediu ao seu instrutor para formar uma equipe, ele não teria discordado. Zhao tinha certas classificações para pessoas. O primeiro tipo era sua família, como Laura e as meninas. Se alguém ousasse fazer um movimento na sua família, então morreriam. O segundo tipo eram seus amigos, como Jeans e os outros.
Embora Zhao Ai lhes fornecesse ajuda durante seu tempo de dificuldade, ele não os trataria como se fossem sua família. E se chegasse um momento onde Jin e os outros pudessem ajudá-lo, mas não o fizesse, então essa seria a hora de terminar sua amizade. O terceiro tipo de pessoas eram os transeuntes. Essas pessoas não tinham relacionamento com ele. Ele não sairia do seu caminho para lhes dar uma mão. Para Zhao Ai, eles não são importantes. Afinal, ele não era um santo. O último tipo de pessoa eram seus inimigos. Nem precisa dizer, eles eram pessoas que precisava eliminar. Para Zhao Ai, as pessoas da Academia Wild eram transeuntes. Suas vidas não importavam para ele. Ele não os mataria, mas também não os impediria se quisessem cortejar a morte. Logo antes dos guerreiros da Academia Wild alcançarem os magos da Academia Adam, as bestas de repente começaram seu ataque. Enquanto isso, os fantasmas maliciosos ficaram parados. Porém, as bestas sombrias eram o bastante para lidar com os magos. Ao todo, haviam 12 bestas sombrias com força igual ou maior a especialistas de nível rei no submundo. Mais importante, embora a energia dentro dessas bestas fosse sombria, eles não eram mortos-vivos. Assim, estavam vivos. Em troca, isso lhes deu a habilidade para resistir à magia de luz. Das 12 bestas sombrias, 10 se pareciam com lobos. Mas ao invés de pelos, eles tinham escamas em seus corpos, fazendo-os parecer mais aterrorizantes. As outras duas bestas tinham a forma de cobras. Seu corpo inteiro era preto e coberto de escamas, fazendo-os parecer completamente integradas à escuridão. Essas serpentes não pareciam fortes e podiam ser agarradas com uma mão. Contudo, as serpentes eram muito longas, ambas tinham corpos que estendiam a 20 metros. Enquanto buscava informação sobre o planeta Tiro, Zhao Ai foi introduzido a essas serpentes. De fato, estas serpentes eram bem famosas no planeta. Eles eram parentes das serpentes fio de ferro, conhecidos como serpentes fio de ferro venenoso. As serpentes fio de ferro venenoso eram bestas únicas no planeta Tiro. Seus corpos eram mais pesados que ferro e eram comparáveis ao aço. Mais importante, seu veneno era letal, mesmo suas escamas eram venenosas. Se a pessoa fosse mordida por essa cobra, então mesmo guerreiros de quarto nível não seriam capazes de sobreviver. Os lobos não eram simples também. Eles eram conhecidos como lobos de escama venenosa. Eles eram bestas que viviam em uma alcateia de 5 a 10 membros. Eles não eram fortes, mas todos eram venenosos. Eles também eram capazes de cuspir veneno de suas bocas. Seu veneno poderia corroer ki de batalha e magia. Se o veneno atingir um humano, ele logo se dissolveria em um líquido preto. Naturalmente, essas coisas não foram encontradas por Zhao Ai. Essas informações foram todas apresentadas a ele pelas meninas. Depois de saber que Zhao Ai estava indo ao planeta Tiro, elas começaram a procurar por informações relacionadas ao local. O planeta Tiro era relativamente famoso no campo máquina, então foram capazes de achar informações sobre o planeta com bastante facilidade. Enquanto estavam navegando, elas foram capazes de achar informações sobre as serpentes fio de ferro venenoso e também dos lobos de escama venenosa. Os lobos de escama venenosa saíram lentamente das sombras, vindo sob a luz produzida pela magia de luz. O alcance da magia de luz do velho mago agora estava menor que antes. Era óbvio que ele estava começando a ficar exausto. Vendo os lobos de escama venenosa, as expressões dos magos não puderam deixar de mudar. Eles estavam aqui para eliminar fantasmas maliciosos e não esperavam encontrar lobos de escama venenosa. Eles não eram idiotas, então depois de chegar no planeta Tiro, imediatamente procuraram por informação sobre o planeta. Portanto, sabiam sobre como esses lobos eram aterrorizantes. Após ver os lobos, um jovem mago não pôde deixar de dizer: lobos de escama venenosa. Por que eles estão aqui? Onde estão os fantasmas maliciosos? Ninguém respondeu, fazendo o rosto dos magos ficarem feios. Neste momento, os lobos de escama venenosa começaram a lançar seu ataque. Quando os lobos atacaram, as duas serpentes fio de ferro venenoso começaram a escalar as paredes da caverna. Zhao Ai não pôde deixar de franzir a testa após ver os lobos. Embora os lobos de escama venenosa fossem bem fortes, não pareciam ser capazes de voar. Nos reinos inferiores, aqueles com a mesma força que os lobos eram capazes de voar. Então por que esses lobos não eram? Certamente era estranho. Enquanto Zhao Ai pensava sobre isso,
Os lobos de escama venenosa inundaram os 6 magos. Os fantasmas maliciosos e as serpentes ficaram parados, se preparando para lançar uma emboscada se uma oportunidade surgisse. Viver em outro mundo. Capítulo 1097. Um lobo de escama venenosa atacou o mago. Embora o lobo não pudesse voar, seu salto ainda cobria uma enorme distância. Ele saltou 100 metros de uma vez. O mago não esperava que o lobo saltasse tão longe, então não foi capaz de se proteger a tempo. Isso permitiu que o lobo atingisse a barreira de proteção do mago. Brum! A barreira do mago tremeu com ferocidade, fazendo seu corpo voar para trás. Enquanto o mago era empurrado para trás, sua barreira estilhaçou também. Isso fez a expressão do mago mudar. Deve-se saber que essa barreira protetora era feita usando a teoria mágica. Embora fosse apenas uma formação de uma camada, ainda era muito poderosa se comparada às barreiras normais. Como tal barreira poderia ser destruída por um lobo de escama venenosa com um golpe. No entanto, parece que o golpe também exauriu o lobo. Quando caiu do ar, o lobo parecia com uma folha caindo no chão. O mago relaxou. Mas assim que estava prestes a organizar outra barreira de uma camada, de repente sentiu suas costas ficarem frias. Ele ficou assustado e imediatamente voou para frente. Mas já era tarde demais. Enquanto o mago estava voando para frente, sentiu seu pescoço ficar frio, então sentiu seus braços mais leves, em seguida seu corpo inteiro desligou completamente. Naquele momento, os outros magos ainda não haviam notado isso, mas Zaoi foi capaz de ver tudo. Uma serpente fio de ferro venenoso havia atacado. Depois de tentar agarrar o pescoço do mago, a cobra mordeu um braço antes de prosseguir para tirar a vida do mago. Não muito depois que o mago morreu, a serpente envolveu seu pescoço com força, batendo seu corpo no chão e então lançou o corpo na direção da escuridão. Ao mesmo tempo, a serpente usou o ímpeto de jogar o corpo do mago para recuar e procurar uma oportunidade para atacar outro mago. Antes do corpo do primeiro mago atingir o chão escuro da caverna, um fantasma malicioso avançou e possuiu lentamente o corpo do mago. O mago então abriu os olhos. Contudo, os olhos estavam completamente pretos. Também, seu corpo estava cheio com uma forte aura assassina. O mago possuído flutuou de volta para a magia de luz. Mas quando entrou no alcance dela, começou a emitir gás preto. Seus olhos também mostraram uma expressão de dor. Porém, não fez nenhum barulho. Ao invés disso, continuou a se aproximar de outro mago. Este mago acabou sendo o velho mago da luz. Zaoi olhou com calma enquanto tudo isso acontecia. Após a serpente fio de ferro venenoso lançar o mago em direção à escuridão, Zaoi soube que o mago já estava morto. Porém, em vez de ser transformado em um morto-vivo como esperava, o fantasma malicioso na verdade possuiu seu corpo. Na Terra, era bem conhecido que fantasmas eram capazes de possuir um corpo. Porém, Zaoi não viu nenhum fantasma no continente Arco ou no submundo que pudesse fazer isso. Ele não esperava ver essa habilidade aqui. O mago possuído já estava ao lado do velho mago. Embora os magos da Academia Adon não fossem unidos, não eram idiotas. Eles estavam cientes de que o velho mago era o único mago de luz entre eles. Se o velho mago morresse, então eles teriam muita dificuldade para lidar com os fantasmas e as bestas. Por causa disso, os magos se agruparam com o velho mago como centro. Mas como esses magos não foram capazes de ver a ação feita pela serpente fio de ferro venenoso, não tiveram nenhuma suspeita para com o mago possuído. Isso permitiu que o mago possuído se aproximasse do velho mago sem nenhuma dificuldade. O mago possuído também fingiu segurar o ataque dos lobos de escama venenosa. Ao mesmo tempo, se aproximava cada vez mais do velho mago. Logo, o fantasma malicioso já estava a 5 metros de distância do velho mago. Embora o velho mago tenha notado essa ação, não atacou o fantasma malicioso. A magia do velho mago agora tinha reduzido o alcance. Também, os outros magos não usaram magia de luz da teoria mágica. Em vez disso, usaram a magia dos reinos inferiores. Zaoi sabia que a força espiritual do velho mago estava começando a se esgotar. Deve-se dizer que a força espiritual do velho mago não devia ter sido esgotada tão cedo. No entanto, o mesmo ainda não estava familiarizado com a teoria mágica, e isso o fez consumir mais força espiritual que o normal. Outro motivo para esse consumo pode ser a subestimação dos mortos-vivos pelos magos.
Esses magos também encontraram mortos-vivos em seus próprios reinos inferiores, então não os levaram muito a sério. Por causa disso, atacaram os mortos-vivos sem pensar. Como resultado, consumiram sua força espiritual antes mesmo de encontrar um fantasma malicioso. Enquanto o velho mago estava distraído, o mago possuído avançou de repente na direção dele. Então o mago possuído esticou suas mãos. Essas mãos não lançaram nenhuma magia, em vez disso, se tornaram longas garras negras que pareciam muito ameaçadoras. O velho mago não estava em guarda contra esse ataque surpresa. Quando descobriu, já era tarde demais. Antes mesmo que o velho mago pudesse reagir, as garras do fantasma já tinham rasgado toda sua garganta. A garganta do velho mago soltou um som horrível quando olhou para o fantasma malicioso em terror. Não demorou muito até o velho mago perder sua força. Sem ninguém para mantê-la, a magia de luz começou a desaparecer. Com o velho mago morto e a poderosa magia de luz perdida, os outros fantasmas maliciosos começaram a avançar na direção dos outros magos. Os lobos de escama venenosa e as serpentes fio de ferro venenoso também atacaram os 4 magos restantes. Os 4 magos entraram em pânico, pois não esperavam que o velho mago morresse desse jeito. Eles estavam confiantes de que enquanto o velho mago vivesse, mesmo que não pudessem matar os fantasmas maliciosos, ainda podiam escapar. Agora que o velho mago morreu, sua oportunidade de escapar se foi. Enquanto os 4 magos ainda estavam confusos, os fantasmas e as bestas aproveitaram essa oportunidade quando rugiram e avançaram. Com a cooperação entre os fantasmas e as bestas, os 4 magos foram mortos em menos de 10 minutos. Após os magos restantes morrerem, os outros fantasmas maliciosos possuíram seus corpos. Ao mesmo tempo, as bestas se jogaram na escuridão. Isso aconteceu porque eles conseguiram sentir outras pessoas entrando na área. Desta vez, a equipe que entrou eram os guerreiros da Academia Wild. Cada um deles agora estavam carregando lâmpadas enquanto voavam para frente. Zhao Ai olhou para os 4 guerreiros e então suspirou. Se eles chegassem alguns minutos mais cedo, teriam sido capazes de se unir aos magos. Mesmo que não pudessem matar os fantasmas, não seria um problema escaparem. Mas agora, já estão atrasados demais. Laura e as meninas assentiram. Então Laura se virou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, faremos um movimento agora. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Não agora. Se eu fizer, então não estaria lhes dizendo o que eu estive vendo esse tempo todo. Pelo menos, eles devem ficar feridos antes de eu fazer o movimento. Laura assentiu e não disse mais nada. A experiência que as meninas ganharam não era menor que a de Zhao Ai. Elas também tinham suas próprias ideias com relação à natureza humana. E conforme cresciam juntas com Zhao Ai, elas eram sábias o bastante para saber que não precisavam ser educadas com seus inimigos. Logo, os guerreiros da Academia Will encontraram os fantasmas maliciosos. Embora os fantasmas tivessem possuído os cadáveres, não usaram nenhuma magia. E com os guerreiros sendo extremamente cautelosos, o grupo de criaturas sombrias não receberam nenhuma chance de fazer um ataque surpresa. A única coisa que podiam fazer agora era atacar de frente. Os 4 guerreiros tinham uma cooperação impecável. Naturalmente, isso foi ensinado a eles pela academia. Por causa disso, eles foram capazes de resistir em meio aos ataques dos 7 fantasmas e 12 bestas. Porém, os rostos dos 4 guerreiros estavam bem sombrios. Eles tinham acabado de descobrir que os magos estavam todos mortos. Também, não havia 4 ou 5 fantasmas maliciosos. Ao invés disso, havia 7. E dos 7, 6 deles possuíram os magos. Não só isso, também havia 12 bestas poderosas. Eles não conseguiam vencer contra tantos inimigos. A única escolha que eles tiveram era recuar. Um dos 4 guerreiros disse de repente: Wu Quan, Lan Jiang, vocês 2 bloqueiam eles enquanto eu e o Feni atacamos com nosso ki de espada. Vamos tentar matar 2 deles de uma vez enquanto recuamos. A situação aqui é muito pior que o instrutor nos disse. Não somos seus oponentes. Os outros 3 guerreiros assentiram. Depois disso, os 2 começaram a tirar suas armas e bloquearam os fantasmas e as bestas. Enquanto isso, os outros 2 também tiraram suas armas enquanto se preparavam para lançar o ataque. A aura dos 2 últimos estava ficando cada vez mais forte quando suas espadas brilharam. Então, os 2 deram um grito quando balançaram a espada para cortar os lobos de escama venenosa próximos.
Os dois lobos de escama venenosa haviam acabado de atacar. Como seu corpo ainda estava no ar, os lobos foram incapazes de evitar. O Ki de espada atravessou os lobos como se fossem papel. Os lobos imediatamente foram cortados no meio. Eles deram um choro lamentável quando atingiram o chão. Seus órgãos internos saíram de seus corpos. Eles apenas estrebucharam por alguns momentos antes de ficarem imóveis. Este não foi o fim. Os guerreiros empunharam suas espadas mais uma vez e mataram mais dois lobos de escama venenosa, dois fantasmas maliciosos e uma serpente fio de ferro venenoso. Esse ataque fez os fantasmas maliciosos e animais restantes ficarem com medo. As criaturas sombrias pararam seus ataques antes de recuar para a escuridão, mergulhando a caverna no silêncio mais uma vez. Viver em outro mundo. Capítulo 1098. Os guerreiros não eram idiotas o bastante para pensar que os fantasmas e as bestas não atacariam de novo. Pelo contrário, os fantasmas e as bestas agora eram mais perigosos já que estavam ocultos. Os dois guerreiros que enviaram o Ki de espada agora estavam muito pálidos. Eles tinham acabado de esgotar sua energia e precisariam de algum tempo para se recuperar. O líder do grupo tomou uma decisão: vamos recuar imediatamente. Os magos da Academia Adam estão mortos. Também, há mais inimigos que relatado. Não podemos matar todos sozinhos. Precisamos voltar e procurar pelo instrutor. Os outros imediatamente concordaram. Os dois guerreiros que não enviaram Ki de espada começaram a proteger seus dois camaradas enfraquecidos. Vendo que a situação tinha chegado no ponto crucial, Zhao Ai se levantou antes de virar sua cabeça para as meninas e dizer: é hora de eu entrar em cena. Meninas, testemunhem minha performance. Laura e as meninas deram uma salva de aplausos, fazendo Zhao Ai rir antes de sua figura sair do espaço. No momento seguinte, apareceu no fundo do túnel a uma distância do campo de batalha. Naturalmente, ele não era estúpido o bastante para aparecer no meio da luta. Isso faria as pessoas pensarem que estava assistindo esse tempo todo. Portanto, Zhao Ai apareceu numa distância e fingiu ter acabado de chegar na cena. Quando apareceu no túnel, imediatamente soltou magia de luz. Sua magia de luz foi liberada usando teoria mágica. Porém, esta magia não era de área de ataque. Em vez disso, a luz foi concentrada, como se fosse um holofote de um farol. Após isso, Zhao Ai rugiu enquanto voava direto para a batalha. Sua velocidade foi muito rápida. Atualmente na mão de Zhao Ai estava o cajado fantasma de sangue. Ele levantou o cajado quando a formação mágica direcionou a magia de luz para frente. A luz parecia com uma espada afiada que foi mergulhada na escuridão. Zhao Ai se certificou em fazer os guerreiros notarem sua chegada, esperando que parassem de recuar para lidar com o inimigo juntos com ele. Com isso, não haveria nenhuma suspeita colocada nele. Se os guerreiros partissem, então a Academia Adam pode duvidar de suas reivindicações. Com o enorme movimento de Zhao Ai, era impossível para os guerreiros não notarem ele. Vendo o raio de luz brilhante, os guerreiros imediatamente olharam para sua fonte. Não levou muito tempo para eles saberem quem estava vindo. Haviam 3 academias participando neste julgamento. E os 6 estudantes da Academia Adam já estavam mortos. A única pessoa que ainda não tinha aparecido era o único participante da Academia Ashley. Com esse pensamento, os guerreiros não puderam deixar de hesitar. Então um deles disse: Khan, o que faremos agora? Devemos continuar recuando. Khan olhou para o raio de luz e disse: aquela é magia de luz, ela deve ser capaz de suprimir os mortos-vivos. Podemos usar essa oportunidade para lutar junto com ele. Se recuarmos agora, falharemos no exame. Os outros guerreiros concordaram, então todos os 4 pararam antes de gritar e se juntarem à batalha. Wu Qian e Lan Jiang colocaram Fei e Khan no meio para que os dois pudessem recuperar sua força o mais rápido possível. Zhao Ai foi muito rápido. Ele também fingiu errar a localização dos guerreiros. Depois que gritaram, ele imediatamente ajustou sua rota e voou na direção deles na velocidade mais rápida. Logo, Zhao Ai chegou onde os guerreiros estavam. Ele também descobriu que os fantasmas maliciosos e bestas já tinham cercado eles. Zhao Ai olhou para os guerreiros e sorriu enquanto dava seus cumprimentos. Então são nossos amigos da Academia Oilde. O que aconteceu? Acabei de sentir uma perturbação na energia deste local. Vocês conseguiram achar os fantasmas maliciosos? Khan e os outros retornaram o cumprimento. Então Khan respondeu: cumprimentamos o Sr. Zhao Ai. Sim,
Encontramos os fantasmas maliciosos. Eles já lidaram com a Academia Adão. Neste momento, é possível que tenham nos cercado. O Senhor deve ter cuidado. Zhao vincou as sobrancelhas quando disse: sério? Não esperava que os fantasmas maliciosos fossem tão fortes. Khan rapidamente respondeu: Senhor, não há apenas 5 fantasmas maliciosos, mas 7. Também tem 12 bestas venenosas. Mas agora, seu número foi reduzido para 5 fantasmas e 7 bestas. Os outros já foram mortos por nós. Zhao disse e então riu quando balançou sua mão. Uma formação mágica apareceu no seu cajado mágico. Essa formação mágica causou uma enorme explosão de luz branca. Essa explosão iluminou uma área de 1 quilômetro. Naturalmente, esta iluminação revelou a presença dos fantasmas e das bestas. Depois de ver as suas formas, Zhao não pôde deixar de rir quando disse: vocês criaturas sombrias realmente têm habilidades. Mas infelizmente, é hora de morrerem. Na mão de Zhao apareceu uma formação mágica. Esta formação era diferente daquela de elemento luz que ele usou mais cedo. Quando a formação foi liberada, a energia sombria que não foi atingida pelo raio de luz foi absorvida pela formação. A formação ficou cada vez mais escura antes de ficar extremamente preto. Então Zhao balançou a mão, fazendo a formação aumentar e cobrir os fantasmas maliciosos. Enquanto os fantasmas maliciosos se debatiam para se libertar, Zhao murmurou: receba. Assim que sua voz caiu, a formação mágica sugou tudo no meio. Khan e os outros viram várias sombras saindo do corpo dos magos. Sem os fantasmas os possuindo, os corpos dos magos desabaram no chão. Essa era uma magia negra. A magia negra não era forte em si, mas depois de passar por formações, sua força foi multiplicada. Por causa disso, os fantasmas foram facilmente sugados e enviados ao espaço. Assim que o grupo de fantasmas maliciosos entrou no espaço, uma notificação imediatamente foi ouvida: morto-vivo mutante do elemento sombrio detectado. Morto-vivo tem uma grande tendência à violência. Sentimento negativo para com o espaço. Subjugando. Morto-vivo subjugado. Zhao não ficou surpreso com essa notificação. Contanto que os fantasmas fossem enviados ao espaço, então não havia como escaparem. Depois de lidar com os fantasmas maliciosos, Zhao mudou sua atenção para as bestas restantes. Então disse: vocês bastardos querem se juntar à diversão, certo? Então vocês também podem se juntar a eles. Zhao balançou sua mão, fazendo 5 formações aparecerem na frente dele. Quando estas formações apareceram, a energia sombria nas redondezas começou a se mover de novo. E desta vez, a velocidade de sucção era muito maior. Num piscar de olhos, as formações ficaram pretas. Zhao olhou para as formações e então disse: seres sombrios, rasguem o espaço aberto. Depois que Zhao falou, as 5 formações quebraram o espaço. Pouco depois, um rugido antigo e selvagem foi ouvido da fenda. Em seguida, 2 garras agarraram a fenda, abrindo um buraco maior. A fenda espacial ficou cada vez maior. Era como se o próprio mundo estivesse sendo rasgado. Então uma cabeça emergiu da fenda. A enorme cabeça estava coberta com escamas pretas. Tinha uma boca grande o bastante para engolir 10 pessoas com uma mordida. Tinha dentes que pareciam poder rasgar a alma de uma pessoa. Isso fez a cabeça enviar calafrios em uma pessoa. Os olhos na cabeça tinham fendas, parecendo frio e cruel. A enorme cabeça olhou em volta antes de sair completamente da fenda. Depois de sair, emitiu um rugido alto, causando pressão. As bestas não puderam deixar de se acovardar em sua presença. Elas pareciam estar em pânico na sua presença e pela visão do monstro. Zhao reconheceu o ser com um olhar. Acabou sendo um dragão negro. Parecia muito com os dragões no continente Ark. Porém, a força deste dragão era muito mais forte. Este dragão não parecia ser capaz de voar. Pela sua aparência, Zhao pensou que era um T-Rex. Tinha cerca de 15 metros de altura e 2 membros curtos na frente. Porém, suas pernas tinham garras afiadas. Tudo isso mais sua cauda de aparência robusta demonstrava a força da criatura. Após o dragão negro olhar para cima e rugir, seus olhos frios se viraram na direção dos lobos de escama venenosa e a serpente fio de ferro venenoso. Então o dragão abriu sua boca, baforando chamas negras na direção das bestas.
Os lobos de escama venenosa imediatamente se viraram para fugir. Porém, o dragão negro não lhes deu a oportunidade para escapar. Ele imediatamente avançou e ultrapassou os lobos. Em seguida, balançou a cauda, enviando os lobos voando no ar. Por outro lado, a serpente fio de ferro venenoso deslizou na direção de um túnel próximo para sair. Khan e os outros estavam olhando para esses eventos atordoados. Eles não esperavam que uma única pessoa poderia lidar com os lobos e a serpente. Isso não era fácil demais. Na verdade, eles não estavam cientes que após os lobos de escama venenosa serem enviados, Zhao Ai abriu uma fenda espacial e os pegou, enviando-os ao espaço. O mesmo resultado aconteceu com a serpente fugindo para o túnel. Eles não esperavam uma fenda espacial aguardando por eles. Sem nem identificar, a serpente foi enviada ao espaço. Vendo que as bestas foram eliminadas, Zhao Ai deu um aceno satisfeito. Então balançou a mão, fazendo uma fenda espacial aparecer e fez o dragão negro entrar. Depois que ele recebeu o dragão negro, Zhao Ai se virou na direção de Khan e dos outros. Ele sorriu levemente e disse: "Pessoal, acho que não há mais nada aqui. Estarei indo em frente." Assim que sua voz dispersou, ele ouviu uma voz: "O exame foi completo. Estudantes, por favor retornem aos seus próprios veículos." Zhao Ai deu um último aceno para Khan e os outros antes de voar na direção de seu carro. Não demorou muito tempo para ele chegar no carro. Logo que chegou ele entrou e começou a sair do local. Quando Zhao Ai saiu, Khan e os outros soltaram uma longa expirada. O Khan se virou para Khan e disse: "Irmão mais velho Khan, aquele Zhao Ai, como ele poderia ser tão forte?" Khan suspirou. Então disse: "Por seu padrão atual, ele ainda deve ser um mago de primeiro nível. Contudo, ele pode usar mais de um elemento. Se for tratar de poder de combate, ele é mais poderoso que a maioria das pessoas no seu nível. As coisas não parecem muito boas." O Khan disse: "Irmão mais velho, o exame não terminou?" Khan respondeu: "A Academia Wild e a Academia Ascender dos Ashley estão em bons termos um com o outro enquanto a Academia Adam e a Academia Ascender estão em termos ruins. Neste exame, todos os magos da Academia Adam morreram. Embora Zhao Ai e nós não estejamos relacionados às suas mortes, temo que a Academia Adam não acredite em nosso testemunho. Mesmo que estejamos seguros dentro de nossas academias, podemos receber a vingança quando sairmos. Isso nos traria problemas sem fim. Seria ótimo se pudéssemos armazenar seus corpos dentro de um item espacial. Dessa maneira, poderíamos ser capazes de achar uma maneira de sair disso." O Khan e os outros entenderam o que o Khan queria fazer. Porém, quando ascenderam, eles já tinham deixado seus itens espaciais para trás. Eles não tinham um agora. Lan Jiang olhou para os cadáveres dos magos e então disse: "Irmão mais velho Khan, talvez aqueles magos tenham itens espaciais neles. Vamos vasculhar seus corpos primeiro antes de voltarmos." Aquelas palavras fizeram Khan acenar. Ele disse: "Certo, esqueci sobre isso. Vai e vasculhe seus corpos." Então o grupo voou na direção dos magos. Depois que vasculharam, foram capazes de achar 3 peças de equipamento espacial. O grupo imediatamente colocou os corpos dentro de um. Então saíram da área e retornaram para seus carros. Enquanto voavam, o Khan se virou para Khan e disse: "Irmão mais velho Khan, como já decidimos nos juntar ao campo Northwild, que tal levarmos 2 itens espaciais para nós? Vamos devolver só um deles à Academia Adam." Khan balançou sua cabeça e disse: "Não podemos tocar nesses itens espaciais. Tenho quase certeza que eles estão registrados com a Academia Adam. Se pegarmos, eles apenas duvidariam de nós. Entregaremos tudo. Fique tranquilo, após pesquisar na internet do campo máquina, descobri que itens espaciais não são raros. Podemos comprar alguns se ganharmos um pouco de dinheiro." O Khan e os outros assentiram. Eles concordaram com essa decisão. Quando retornaram ao carro, o veículo começou a voar. Depois de algumas horas, todos retornaram para a cidade mineira. Margaret e os outros já estavam aguardando por eles ali. Vendo que Zhao Ai estava seguro, ela começou a relaxar. Não muito depois dele chegar, Khan e os outros também chegaram. Após Zhao Ai dar seus cumprimentos a Margaret, ficou atrás dela e não disse nada. E enquanto Khan cumprimentava seu instrutor, também sussurrou algumas palavras para ele. Após ouvir Khan, o rosto do instrutor não pôde deixar de mudar. Ele se virou para Khan e disse:
Você está dizendo a verdade? Khan assentiu e disse, é verdade. Esses são os itens espaciais deles. Há 3 ao todo. Então entregou os 3 itens ao instrutor. Vendo os itens espaciais em suas mãos, o instrutor suspirou antes de caminhar na direção de Jin Shangji. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.